A paz de Deus esteja com você. Que este momento seja de escuta profunda, de silêncio interior e de abertura sincera do coração para aquilo que o Senhor deseja nos revelar hoje. A palavra do dia nos traz uma frase forte e decisiva que ecoa além do tempo: obedecer vale mais do que o sacrifício. Essa afirmação não é apenas uma correção a Saul, mas um convite direto para nós, para repensarmos nossa relação com Deus. A leitura de hoje nos coloca diante de um momento tenso e revelador na história de Saul. Ele foi escolhido, ungido, chamado para governar o povo de Deus. Ele recebeu uma missão clara, uma orientação precisa, um comando que não deixava espaço para interpretações pessoais. E é justamente aí que começa o drama espiritual dessa passagem. Deus havia dado uma ordem específica. Não era uma sugestão, não era um conselho, não era algo opcional. Era uma instrução direta. Mas Saul, ao invés de simplesmente obedecer, decide agir conforme o seu próprio julgamento. Ele mistura obediência com conveniência, vontade de Deus com vontade própria. E isso nos fala profundamente hoje. Quantas vezes também fazemos isso em nossa vida espiritual? Dizemos que queremos seguir a Deus, mas filtramos aquilo que nos convém obedecer. Aceitamos o que é fácil, questionamos o que nos desafia, adaptamos o que nos contraria. Saul não rejeita totalmente a ordem de Deus, mas também não a cumpre integralmente. E é exatamente essa meia obediência que revela o problema do coração. Quando Samuel confronta Saul, a resposta dele é reveladora. Ele não admite imediatamente seu erro. Ele tenta justificar, explicar, argumentar. Ele diz que fez aquilo para oferecer sacrifícios a Deus. Ou seja, ele tenta transformar desobediência em piedade. Isso é muito sério, porque mostra como podemos nos enganar espiritualmente. A palavra de hoje nos faz refletir sobre algo essencial. Deus não se impressiona com rituais vazios, com gestos externos, com aparências religiosas, se o coração não está verdadeiramente submetido à sua vontade. O Senhor não quer apenas nossas ofertas, Ele quer nossa obediência. Não apenas nossos atos visíveis, mas nossa disposição interior de escutar e seguir. Samuel então pronuncia aquela frase que atravessa séculos e chega até nós com a mesma força: obedecer vale mais que o sacrifício. Não porque o sacrifício seja ruim, mas porque sem obediência ele se torna vazio. Sem um coração submisso, até as coisas mais bonitas perdem seu verdadeiro sentido diante de Deus. Isso nos leva a olhar para nossa própria caminhada. Será que estamos realmente buscando fazer a vontade de Deus, ou estamos apenas fazendo coisas que nos fazem sentir religiosos? Será que estamos dispostos a obedecer mesmo quando dói, mesmo quando não entendemos, mesmo quando vai contra nossos planos? Saul foi escolhido, ungido, colocado em posição de liderança, mas isso não o tornou automaticamente obediente. O chamado de Deus não elimina nossa liberdade, nem nossas tentações de agir por conta própria. E essa palavra nos lembra que ser fiel não é apenas fazer coisas para Deus, mas fazer as coisas segundo Deus. Quando Samuel fala com firmeza, ele não está apenas corrigindo um rei, ele está revelando um princípio espiritual eterno. Deus não quer apenas nossos lábios, nossos ritos, nossas ofertas externas. Ele quer um coração que escuta, que se curva, que confia, que se deixa conduzir. Talvez hoje você também esteja diante de alguma situação em que sabe o que Deus pede, mas sente vontade de fazer do seu jeito. Talvez haja áreas da sua vida em que você obedece parcialmente, mas ainda mantém o controle. A palavra de hoje vem como luz e como chamado à verdade. Deus não deseja te humilhar como fez com Saul. Ele deseja te educar, te formar, te alinhar à sua vontade, porque a verdadeira liberdade nasce da obediência ao Senhor. Não uma obediência por medo, mas por amor, confiança e entrega. E enquanto essa palavra vai sendo acolhida no coração, algo começa a se mover dentro de nós. Talvez um desconforto, talvez uma pergunta,
talvez um convite silencioso para revisar nossas escolhas. Isso é a ação de Deus em nós, moldando-nos com paciência. Porque essa história ainda não termina aqui. O que começa como uma correção severa vai se desdobrar em algo ainda mais profundo sobre o que significa ser fiel, sobre o peso das decisões e sobre o olhar de Deus que não se deixa enganar pelas aparências. E é exatamente nesse ponto que a palavra nos leva mais fundo. Porque não se trata apenas de um erro de Saul, mas de uma questão que atravessa todas as gerações. Deus não está interessado em uma religiosidade de fachada, em gestos bonitos que escondem um coração teimoso. Ele deseja uma relação verdadeira, onde a escuta precede a ação e a confiança precede o sacrifício. Quando Samuel fala que a desobediência é como rebeldia e que a obstinação é como idolatria, ele revela algo muito sério. Desobedecer a Deus não é apenas descumprir uma regra, é colocar a própria vontade no lugar da vontade divina. É transformar o eu quero em senhor da própria vida. E isso nos faz refletir com sinceridade. Quantas vezes, sem perceber, também colocamos nossa vontade acima da de Deus? Quantas vezes justificamos nossas escolhas dizendo que foi para o bem, que foi por uma boa causa, que Deus entende? Saul fez exatamente isso. E a palavra nos alerta para não cairmos na mesma armadilha. Mas essa leitura não vem apenas para nos corrigir, ela vem para nos libertar. Porque obedecer a Deus não é perder liberdade, é encontrá-la. Quando nos alinhamos à vontade do Senhor, nossa vida encontra ordem, sentido e direção. A obediência nasce do amor, não do medo. Nasce da confiança de que Deus sabe o que é melhor para nós. Talvez hoje o Senhor esteja te convidando a revisar alguma área da sua vida. Talvez haja algo que você sabe que precisa entregar, ajustar, mudar, soltar. Talvez exista uma voz interior te chamando à fidelidade, mesmo que isso exija renúncia. A palavra de hoje nos lembra que vale a pena obedecer. Deus não rejeita Saul por ser fraco, mas porque ele escolheu persistir na própria vontade. E isso também é um aviso de misericórdia para nós. Ainda há tempo de corrigir o caminho, ainda há tempo de escutar, ainda há tempo de dizer sim ao Senhor de coração inteiro. Enquanto essa verdade desce ao coração, vamos agora elevar nossa oração final. Senhor, eu me coloco diante de Ti com sinceridade. Reconheço que muitas vezes quero fazer as coisas do meu jeito, mesmo quando sei o que o Senhor pede. Purifica minhas intenções, corrige meus passos e molda meu coração segundo a Tua vontade. Dá-me a graça de obedecer por amor, não por aparência, por confiança, não por conveniência. Eu oro para que esta palavra transforme minha maneira de viver, de decidir e de me relacionar contigo. Que eu aprenda a escutar antes de agir, a confiar antes de questionar e a entregar antes de controlar. Fortalece minha fé, Senhor, e ajuda-me a caminhar na Tua verdade. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e conduza seus passos neste dia. Se esta palavra do dia falou ao seu coração, deixe seu pedido de oração nos comentários.